Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas à nossa primeira aula. Que prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de finalmente chegar ao dia, do nosso curso. É o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês algo que marcou muito a minha vida, é muito especial para mim, e aí eu quero que vocês digam para mim, do coração mesmo, ouça o coração, sinta no coração de vocês, esse momento aqui, nossa, ele é muito especial, ele vem do coração. Então eu quero pedir que vocês sintam no coração de vocês e escrevam aí qual palavra vem. O que vem para vocês quando vocês olham isso aqui, ó, que é muito especial para mim. Vou compartilhar aqui, se vocês não estiverem vendo, vocês me falam aí, tá? Esse aqui é uma réplica de um bebezinho com 12 semanas, em tamanho real. Então, cabe aqui na palma da mão, um bebezinho de 12 semanas no útero, né? Vocês podem ver aqui, bem completinho, bracinhos, perninhas. Então, escrevam aí o que representa isso para vocês. Esperança, vida, recomeço, proteção, amor. Gente, eu tenho que me segurar quando eu seguro esse bebezinho aqui, eu tenho que me segurar porque eu fico muito emocionada, tá? Então, eu quero inclusive fazer um combinado aqui com vocês, de a gente deixar o coração nos guiar aqui hoje e amanhã também. Eu sei que todas estão aqui, né, movidas pelo amor de mãe, pelo compromisso de serem as melhores versões de mãe, né, que a gente possa ser, né, que a gente consiga ser. Então, deixe o coração guiar, né, deixe o coração de vocês guiar vocês. Vamos abrir os olhos e os ouvidos, né, para ver e ouvir o que a gente vai ver e ouvir aqui hoje, mas a partir do coração, né, sentindo no coração, sentindo as emoções, aquilo que o nosso coração diz para a gente. Então, estou vendo aqui, né, muitas palavras, né, tocantes mesmo, amor incondicional, meu alicerce, esperança, entrega, filhos, milagre da vida, muito lindo, gente. Obrigada, e é muito emocionante para mim, né, poder segurar esse bebezinho aqui, porque representa um momento muito lindo da minha vida, muito especial, em que eu fiz uma virada na minha vida, em que eu deixei para trás anos e anos de muito sofrimento, muita dor, muitas feridas da alma, e pude realmente renascer. Então, esse bebezinho aqui, ele representa muita coisa para mim, mas também eu posso, né, se eu pudesse dizer uma palavra, ele representa a cura, né? E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula, mas eu queria fazer esse primeiro combinado aqui com vocês, de a gente deixar realmente o coração nos guiar. Hoje a gente começa aí esse curso de 2 dias, vão ser 2 dias, né, 2 aulas, em que a gente vai ter troca de conteúdo, mas acima de tudo, o que eu quero com vocês é tocar o coração de vocês, tocar a alma de vocês, poder trazer uma palavra de esperança, uma palavra de amor, de acolhimento, de quem esteve num lugar que talvez muitas estão hoje, né? Algumas, né, com quem eu já falei diretamente, trazendo muita dor na alma, muita preocupação com os filhos e, acima de tudo, né, um desejo muito grande, um desejo genuíno do coração de entregar aos filhos o melhor de si. Então, vamos começar hoje com isso aqui, com esse compromisso de deixar o coração nos guiar. Então, vamos lá. Doação, amor, razão do meu viver, alegrias. É isso, gente. Então, vamos lá. Eu não sei se tem mais alguma outra coisa que a gente deva combinar, mas ao longo aqui da aula a gente vai se comunicando aqui, porque eu realmente me emocionei aqui agora. Vamos dar espaço para essas emoções, para esse sentir do nosso coração, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou pedir licença para vocês para colocar aqui do lado. Eu acredito que a maioria de vocês aqui, se não todas, recebeu aí, todas, né, devem ter recebido aí a apostila
E na apostila ali tem, né, todos os passos que a gente vai dar aqui nessa aula, nessa primeira aula. Mas eu vou pedir permissão de vocês para colocar na tela a apresentação para facilitar o acompanhamento, tá bom? Então vamos lá, gente. Por que meus filhos, minhas sombras? Né? Esse aqui hoje é um convite para a gente olhar para os nossos filhos sem o véu, né, dessas feridas que estão nas nossas almas. Né? Como mães, né, a gente tem esse desejo, essa motivação para cuidar dos filhos com o melhor que a gente pode oferecer. Mas muitas vezes a gente não consegue dar a eles o que a gente gostaria, porque a gente também não tem dentro de nós. Porque feridas nos impedem, né, de enxergá-los como eles verdadeiramente são e de dar a eles o que eles realmente precisam. Porque muitas vezes a gente, né, está projetando neles as nossas faltas, as nossas carências e convivendo com muitas dores que a gente nem sequer sabe que existem. Simplesmente elas atuam sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas reações com eles, com os filhos e com a gente mesma, né? Porque acima de tudo a gente também é humana, a gente também né, precisa de cuidado, a gente precisa de amor, a gente precisa de acolhimento. E quantas vezes, né, a gente tenta acolher o filho e a gente não consegue, porque naquele momento quem mais precisa de acolhimento é a gente mesma, né? Então, por isso, falar sobre sombras, tocar também as nossas feridas, as feridas da nossa alma. Então, esse foi o motivo de eu preparar esse curso com muito carinho. Porque eu recebo diariamente, né, mensagens de mães muito angustiadas, pedindo ajuda, né, pedindo ajuda para acolher os seus filhos. Às vezes não sabem o que fazer, estão perdidas, não sabem o que fazer, ou sabem o que fazer, mas não conseguem. E aí, o que sempre está por trás disso? Muita dor, muita ferida, e muito desconhecimento de tudo isso também. E não porque não querem, né? E porque simplesmente ainda não tiveram oportunidade. E aqui a gente está tendo hoje, então, essa oportunidade de, neste grupo aqui, né, de tantas mães motivadas, né, por aprender e se nutrirem disso que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então, o convite é a gente enxergar os nossos filhos por trás das nossas sombras. E partindo do pressuposto de que eles, né, estão aí como um convite para nós, para a gente olhar para isso. Porque eles nos revelam isso que está nas nossas almas, essas dores que a gente carrega, essas feridas, né? Então, o convite é a gente enxergar os filhos por trás das nossas sombras. E como que a gente, né, a partir de onde a gente faz isso? Já que é tão difícil a gente se compreender, e quanto mais a gente olhar para o outro e retirar esse véu, né, que nos impede de enxergar os filhos, e ainda, além disso, a gente enxergar a gente mesmo, como se a gente estivesse num espelho, né? E aí uma pergunta que sempre a gente, né, deve se fazer quando a gente vai olhar para tudo isso. Onde tudo começou, né? Quando a gente, como profissional, né, que trabalha atendendo pessoas em terapia, em hipnoterapia principalmente, né, a gente sempre está em busca da causa original, onde tudo começou. Quando foi que essa jornada começou e como ela começou? Então, quando se iniciou a nossa história de vida? Quando nós começamos a tornar a pessoa que nós somos? Quando e como nós aprendemos sobre pertencimento, sobre amor, sobre aceitação, sobre capacidade e utilidade? E por que isso? E por que aprendeu sobre isso? Porque essas são basicamente as necessidades universais de nós, seres humanos. É a gente se sentir amado, pertencente, capaz, aceito como a gente é e também útil. Então, quando foi que tudo isso começou? Quando foi que começou para nós?
aqui eu quero falar para vocês sobre algo que me encanta muito, né? Todos, né, vocês já sabem, vocês acompanham meu trabalho, algumas não me conhecem ainda, assim, não conhecem o meu trabalho de forma tão profunda assim, mas já me ouviram falar sobre a psicologia pré e perinatal e sobre o território intrauterino. E por que eu mostrei esse bebezinho aqui, né? Porque a psicologia pré e perinatal, ela entrou na minha vida em um momento muito especial, em que eu estava nessa busca, né? Nessa busca por acolher minhas feridas, por entender, né, o que se passava comigo, porque tanto sofrimento, né? E depois eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês sobre a minha história. Algumas já conhecem, mas foi uma história de muito sofrimento com depressão, com crises de ansiedade, de pânico, enfim. Quando eu entendi, né, onde tudo começava, eu cheguei então ao território intrauterino. E a psicologia pré e perinatal, ela é um campo da ciência, né, um campo científico mesmo, que traz tudo isso para que a gente possa entender a origem de tudo. Né? E o que esse campo da ciência nos revela? Nos revela que tudo começa lá, que ao contrário do que a gente, né, acreditava, né, que é tão disseminada e tão forte assim na nossa cultura, a gente acreditar que nós nascemos como folhas em branco, né, e que a nossa vida começa com o nascimento. A psicologia pré-perinatal vem trazer, né, um novo olhar e mostrar e comprovar e trazer elementos, né, estudos, dados, de coletas ali em trabalhos realizados por pessoas, por profissionais ao redor do mundo todo, que a nossa história de vida, a nossa história emocional, os nossos padrões, eles começam muito antes de a gente dar o primeiro suspiro, né, aqui nesse mundo, nessa existência. E começam lá no território intrauterino, então. Muito, na verdade, começa até um pouco antes, né, na fase da pré-concepção. E quem esteve aí nas lives de aquecimento me ouviu falar sobre isso, né? A gente falou sobre essa preparação para a gente estar nessa vida, o período pré-concepção. Mas o fato é que ali naquele período, né, da nossa vida, né, incluindo a pré-concepção, mas também nesse período, principalmente nesse período, desde o início ali da concepção até o nascimento, se forma então quem nós somos, né? Todo o nosso roteiro emocional, a nossa personalidade, o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema imunológico, os nossos padrões emocionais, os nossos padrões comportamentais, as nossas propensões para doenças físicas e emocionais. Então, constitui a base de tudo que nós somos. E quando a gente nasce, é como se a gente já viesse com esses roteiros, né? Como se a gente já viesse com esses padrões tão pré-definidos, que tudo que a gente vai viver depois do nascimento, a gente vai simplesmente encaixar naqueles padrões que a gente já conhece, que a gente já tem. E isso se dá porque ali a gente forma mesmo o nosso sistema nervoso autônomo. E às vezes as pessoas, né, às vezes causa estranheza e às vezes causa até mesmo uma certa repulsa a essa ideia. Por quê? Porque quando a gente fala em trazer aprendizados, a trazer padrões, trazer roteiros emocionais, muitas vezes a gente também, né, fala sobre memórias intrauterinas, sobre trazer memórias desse período. E muitas pessoas me perguntam, né, mas como que a gente pode trazer memórias de um período que nem cérebro a gente tinha? Né? Quando a gente começa lá na fase inicial, né, no comecinho ali, são apenas 2 células que se encontram, mas ali todo o ambiente, né, contribui para a formação daquelas células. Né, ali naquele processo em que elas se encontram, as 2 células, espermatozoide com óvulo, se encontram e começa aquele processo, né, de fusão, depois a separação, a multiplicação, e chegar a mais de 70 bilhões de células. E a cada uma daquelas células traz memórias, traz impressões de tudo o que se passou lá. Então, tudo o que se passou no útero fica. Não é algo que apenas forma o nosso corpo físico, e não é apenas a hereditariedade, não é apenas o DNA que forma quem a gente é. E mesmo o nosso DNA, né, se a gente for explorar aí a questão do histórico das famílias, né, o histórico transgeracional, muitas famílias, né, carregam por anos e anos efeitos de traumas vivenciados lá pelos antepassados.
às vezes uma história, né, de um suicídio, às vezes de um assassinato, por exemplo, e vão passando de geração para geração, e às vezes fica, né, ali dentro da nossa cultura como algo que é apenas contado, né, de pai para filho, né, e depois para neto. Mas não, isso está no nosso corpo, está no nosso DNA, está na nossa energia, que vem desde o útero e que vai sendo passado ali de geração para geração. Então, esse território, esse período da nossa vida, e que a gente fala território porque nós habitamos aquele lugar, aquele útero. E lá tudo importa, né? Tudo importa. Então, no útero, é a primeira escola da nossa vida. É lá que a gente aprende sobre ser amado ou não ser amado, sobre ser aceito ou não ser aceito. E mais para frente vocês vão entender, né, como que isso acontece. Mas ali é a primeira escola da vida. É ali que a gente vai criar, então, todo o nosso roteiro de como a gente vai enxergar a vida, os nossos óculos, a nossa forma de interpretar, a nossa forma, né, de reagir às situações. Então, às vezes a gente vê bebezinhos bem pequenininhos, né, bebês recém-nascidos, às vezes, né, que são gêmeos, que estiveram no mesmo útero e são da mesma família e têm comportamento completamente diferente. Porque cada um tem uma história lá, né, no útero. Cada um viveu, na sua particularidade, a sua história intrauterina. Então, quando a gente fala sobre a gente olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas feridas, a gente tem que ir muito lá atrás. A gente vai muito lá atrás. Não é apenas o que aconteceu ontem, ou na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou algo que, né, uma perda que a gente teve, ou um término, ou uma traição. Não, isso é apenas uma parte da nossa vida. Tudo começa mesmo lá atrás. E basicamente, né, tudo o que forma quem a gente acontece desse período até por volta ali dos 7 anos de idade. O resto todo da nossa vida vai ser uma mera repetição disso que aconteceu lá. Então, vamos aqui mais para frente. O que acontece, né? Os bebês no útero, a gente aprendeu em algum momento, né, que o útero era um lugar em que o bebê ficava protegido de tudo, e ali ele apenas sentia a mãe naquilo que é mais romântico, né, naquilo que que é mais positivo, né, que é o afeto da mãe, é um lugar quentinho, protegido. Mas, né, os estudos foram comprovando que não é bem assim. E vieram né, com a evolução da tecnologia, com os ultrassons, né, de alta resolução, foi possível a gente perceber que bebês sentem emoções no útero. E que muitas vezes eles não estão tão felizes assim. Eles não estão se sentindo tão acolhidos, tão protegidos, tão seguros quanto a gente romanticamente acreditava. Então, por quê? Porque lá eles sentem tudo o que a mãe sente. E, além disso, eles também vivem as próprias experiências lá dentro do útero. Então, alguns trabalhos, né, mundo afora, foram comprovando isso. E como que começou, na verdade, isso, né? A psicologia pré- e perinatal, ela foi estruturada como campo científico há aproximadamente uns 100 anos. No Brasil é mais recente, né? Chegou aqui muito recentemente, por isso que poucas pessoas conhecem, poucos profissionais trabalham com isso. Mas tem mais de 100 anos de história, então. E começou como? Com alguns profissionais que trabalhavam com pessoas em terapias que envolviam estados de consciência, por exemplo, em estado hipnótico, tinham relatos de pessoas que naturalmente, né, ali de forma espontânea, regrediam a períodos, né, em que estavam dentro do útero. E aí os estudos foram, né, buscando entender, né, estudiosos e pesquisadores foram buscando entender o porquê isso acontecia. E aí a gente encontra desses trabalhos as fotografias intrauterinas de Lennart Nilsson, que é um fotógrafo sueco, Alessandra Piontelli, que é uma psicanalista italiana, que fez um trabalho com bebês em que ela acompanhou algumas famílias, 11 bebês, desde o útero até depois de nascidos ao longo da sua vida, e ela entendeu, concluiu, né, com base em estudo,
dela mesmo, assim, comparando os comportamentos dos bebezinhos desde o útero e também o comportamento depois do nascimento. E a conclusão que ela chegou é: a gente traz do útero os nossos padrões emocionais, comportamentais, as crenças. Então, bebezinhos que eram gêmeos, né, que se comportavam dentro do útero com o seu irmão gêmeo de uma determinada forma, tinha a tendência de repetir aquele mesmo padrão de comportamento e de relacionamento com o irmão, exatamente conforme tinha esse relacionamento lá dentro do útero. Então, são vários trabalhos que comprovam isso. E muitos outros profissionais, e principalmente William Emerson, que foi quem estruturou mesmo como campo da ciência, né, que trouxe, inclusive, para o Brasil esse conhecimento através de cursos que ele deu aqui e de profissionais que se formaram com ele, que hoje trabalham, que são pouquíssimos aqui no Brasil, mas que a gente tem aí comprovações muito contundentes, né, de que, de fato, os bebês têm emoção dentro do útero.